Precisa ter muito cuidado quando você vai estabelecer um relacionamento com o outro, colocando a sua intimidade, a intimidade do seu coração, colocando seus sentimentos. Então, às vezes não dá certo por isso. Eu ainda não amadureci o suficiente para poder oferecer-me ao outro. Agora, veja bem, esse sofrimento que você passa ao outro, hoje, já que aconteceu da mesma forma nos outros relacionamentos, significa que pode ser que o erro esteja justamente na maneira como você administra esses relacionamentos. Nós não podemos ficar repetindo conscientemente os mesmos erros. Tenha coragem de colocar para você, de identificar como é que você erra ao estabelecer o relacionamento com o outro. Onde é que você peca, poderíamos dizer, né? Não no sentido de pecado que precisa ser confessado ao padre, não. Mas aquele pecado que você peca contra você mesmo. Você abre mão demais do seu mundo para ter o outro na sua vida? Que às vezes é assim. O namoro começa e você imediatamente abre mão do seu mundo porque você quer agradar o outro. Você abre mão das realidades que você tem, daquelas que já faziam parte de você. Às vezes existem relacionamentos em que os cônjuges exigem até que o outro deixe os seus amigos de lado. Não é possível isso. Não há possibilidade de você estabelecer um relacionamento em que você tenha que abrir mão da sua vida para que aquilo dê certo. Ah, padre, mas o amor não é renúncia? Sim, mas espera o amor concretizar-se, espera você saber que de fato você ama e é amado, para começar a dar passos na direção dessas renúncias. Precisa namorar sem muitas pretensões no primeiro momento. Precisa namorar com mais leveza. Não abra totalmente o seu coração para alguém que acabou de chegar. Você não sabe se isso vai valer a pena. Não quebre a sua intimidade só para ter a garantia de que o outro vai ficar. Não. O amor, ele dá é muito mais fácil você encontrar um relacionamento em que você se sinta amada quando você não espera tanto por ele, quando você não cria tantas expectativas, né? Olha, você já está idealizando até o retorno do rapaz. Já está esperando que ele chegue com uma mala de desculpas, né? Para poder recomeçar com você. Isso aqui já é expectativa que você não tem o direito de alimentar. E outra, namoro. O namoro, ele é um ensaio do casamento. Quando você namora, você fica vendo aquilo que pode dar certo e aquilo que não, e aquilo que tem tudo para dar errado. Por isso que ele precisa ter a liberdade de terminar. É impressionante como os vínculos são cada vez mais transitórios. Nós temos dificuldade de fazer com que um relacionamento quebre aquela primeira barreira da superficialidade, que ele fique fecundo. E não é só namoro, não. Até um relacionamento de amizade passa por esse risco. Como é difícil a gente alimentar uma amizade profunda. Por quê? Primeiro porque os ambientes que a gente frequenta nem sempre nos proporcionam uma conversa que nos faz ficar amigos. É sempre tudo muito conturbado, sempre todo mundo muito distraído com os celulares e cada um estabelecendo conversas paralelas. Você está conversando com uma pessoa, ela está ali digitando coisas no celular dela e prestando atenção em você ao mesmo tempo. Então nós somos muito superficiais, estamos vivendo de maneira muito superficiais. É natural que os nossos relacionamentos também entrem pela mesma perspectiva, né? Não é possível a gente criar vínculos fecundos com tanta superficialidade. É uma mudança de vida mesmo. Passa pelo conceito de conversão. Interessante, né? A conversão que Jesus nos propõe é justamente a gente ir cada vez mais tomando posse do nosso coração. É um movimento de profundidade, veja bem. É um movimento que faz com que a gente tenha uma busca interior
que nunca vai terminar. A superficialidade tem fim, a profundidade não. Quando você opta por viver uma busca de amadurecimento, por exemplo, como essa menina aqui, por que os meus relacionamentos não dão certo? É preciso investigar-se. Não dá para ir fazendo esse rolo compressor, apenas dando a desculpa para si mesmo e para os outros. Ah, eu tenho dificuldade de amar e ser amada. Eu tenho dificuldade de ser fiel. A pessoa nunca toca de fato o cerne das questões. Porque ninguém é assim por acaso. Algum motivo ali precisa ser descoberto, ser investigado, para que a gente tenha condições de mexer nele. Aristóteles, um filósofo clássico, dizia que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência pessoal, diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, né? Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz, de ter coragem de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição é justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justa ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo. Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que meus relacionamentos são tão vazios? Por que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo, investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Como é que você sabe que é um relacionamento doentio? Quando não existe alegria na entrega. Quando você percebe que o outro está lhe pedindo aquilo que você não poderia dar a ele, que é a sua identidade. Ah, eu para amar você terá que mudar isso, aquilo, papapá, papapá, papapá. Tudo bem. Se for para mudar coisas que antes eram ruins em nós, o amor do outro nos ajuda, porque nos constrói. Vai nos mostrar aquilo que a gente tem de exagerado, aquilo que pode ser lapidado. Mas quando o amor do outro é condição, a condição para que o amor exista é que a gente abra mão de ser quem a gente é, então alguma coisa está errada. Então o outro não está me amando, o outro está me sequestrando. Você poderia estar perguntando, mas padre, como é que uma pessoa pode abrir mão de ser quem ela é? Acontece demais, minha gente, acontece toda hora. Como padre, eu tenho esse acesso ao sacrário da consciência das pessoas. Então eu encontro muita gente roubada de si mesmo. Gente que precisou abrir mão de ser quem é para ter o outro ao lado. Que isso acontece muito. De repente, eu amo uma pessoa, eu sou tão apegado àquela pessoa, que eu sou capaz de abrir mão dos meus sonhos para não perder aquela pessoa. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece. Que boicote é esse? É um auto-boicote, né? A pessoa se boicota o tempo todo. Porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado. Porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado. Do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter
uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama, não passa no filtro aquilo que se oferece.